Alô, galera da Fafiri, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, em mais uma edição do Pode Subjetivar. E hoje nós estamos recebendo as colegas e futuras psicólogas Michele e Eduarda. E vamos falar nada mais, nada menos do que Michel Foucault. Olá, meninas. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E aí, minha gente? O que foi que vocês trouxeram hoje para que as pessoas aprendam um pouquinho mais sobre o nosso filósofo? Bom, e aí, minha gente? Eu sou Michele. Bom, falar de Foucault é falar de uma figura irreverente, né? De uma figura que revolucionou o século aí passado, né? Com as suas peculiaridades, né? Só queria falar um pouquinho assim sobre ele, dizer o quanto a obra dele fala muito dele mesmo, né? Porque Foucault, ele foi um cara que ele tinha, né, a sua sexualidade, né? Ele era homossexual, enfim, mas ele não conseguia lidar bem com isso devido às repressões que ele vivia, né? Ele veio de uma família muito clássica, né? Então ele teve muita dificuldade com isso, assim, foi algo que até gerou para ele questões suicidas, né? Ele tentou se suicidar várias vezes por conta disso e acabou indo, né, para a psiquiatria, né, para fazer tratamento, e consequentemente ele também foi para a parte da psicologia, e foi onde ele começou a ter contato maior com a psicanálise, e devido a isso deu nuance para outras coisas que a gente vai ver lá na frente no podcast, né? Michel Foucault, ele foi um filósofo contemporâneo, né? Infelizmente ele morreu muito jovem, com 57 anos, devido à AIDS. E aí ele passou uma vida toda, né, falando sobre temas que ele estava no tema. Quando ele fala da história da sexualidade, ele também está falando dele. E ele traz aí essa periodização na história da sexualidade, que está lá no capítulo 4, certo? Que seria períodos, né? Como esse dispositivo da sexualidade vem evoluindo a partir do século XVII e do século XX, né? Do século XX diante, e as suas diferenças. E aí eu vou passar aqui agora para a Duda, para ela poder falar um pouquinho sobre esse período, depois a gente volta para complementar, tá certo? Oi, gente. Vou falar um pouquinho do século XVIII, que ele traz, né? Que é o nascimento das grandes proibições, e que ele fala muito da valorização exclusiva da sexualidade, que era muito em alta, e que na questão do matrimônio, do casamento, o sexo ele era usado só para a parte reprodutiva. Ele não era visto como algo prazeroso, né? Ele era visto como algo objetivo. É para isso que serve e é assim que vai ser, então vamos fazer assim, né? E aí ele faz essa comparação ao século XX, que tem essa ruptura, e que aí vem o nascimento dos mecanismos de repressão, que ele, né, tem essa pegada mais de afrouxar essa ligação, né, do matrimônio, do sexo como prazer e o sexo como algo objetivo. Né? Para se reproduzir mesmo. E até hoje em dia, né, a gente nota essa diferença como é muito grande. Exato. Né? E aí ele fala, né, da mulher dentro desses períodos, né? Ele traz alguns contextos, né, que a pílula anticoncepcional foi algo revolucionário. Exato. No século XX, porque controle de natalidade é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? E o quanto algumas pessoas ainda não conseguem. E aí, né, Duda, a gente vê o quanto isso é atual, né? Porque, assim, a gente for levar em consideração a época que Michel Foucault ele falava sobre isso, foi no século passado, mas ainda hoje a gente vê essa questão da sexualidade, ela não é algo dado, né? Ela é algo que é constituído no discurso, né? Assim, exato. A gente é perpassado por isso, né? É como se houvesse algo, né, maior que nos controla sobre quem nós somos, né? Sobre o nosso próprio corpo, que é uma coisa que Michel Foucault bate muito na tecla sobre essa questão da gente não ter essa tal liberdade, assim, dela ser algo, como é que eu posso dizer, até falsa, porque assim, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser, mas lá na frente eu vou sofrer as consequências com isso, né? E a gente vê muito em casos muito simples, como quando a gente quer fazer uma tatuagem e a gente se depara com essa exclusão, até mesmo no mercado de trabalho, né? A gente vai fazer alguma coisa e de repente aquela tatuagem ali, ela pode ser algo que nos tire, né, daquela possível vaga. E isso não é tão distante com a mulher, né? O quanto a mulher é estigmatizada pelo seu corpo, né, e
pelas suas vontades. É tanto que na época, né, ela era vista como, a mulher era histérica, né? Então ela tinha que ser afastada da sociedade, ela tinha que ficar lá bem reprimida, né, ser o que a sociedade queria que ela fosse. E aí as crianças também, né, elas não tinham esse entendimento, porque a pedagogia, né, ela não aceitava o fato da criança ser instruída sobre a sexualidade. E também essa questão da homossexualidade, que inclusive o próprio Michel Foucault, acredito eu, né, pelo que a gente leu e estudou, ele viveu uma vida de conflito com isso, né, porque se você não seguir aquele padrão, né, hétero, vamos dizer assim, mulher com homem, e você não podia estar ali. Então, de certa forma, ele também não podia estar ali, né, pelo gênero que ele tinha escolhido para ele. Então, isso também foi algo muito conflitivo, que ele teve que lidar muito com isso, e ele, nada mais, nada menos, tinha que repassar para a gente também, porque a gente também não podia ficar sem essa obra dele. Pois é, e é importante também a gente falar que a história que ele traz da sexualidade não envolve só a homossexualidade dele, mas uma questão de hierarquia de poder. E aí ele traz a burguesia como o top 1 dessa cadeia, né, de poder. E aí, a partir disso, a gente vem vendo, né, o poder do Estado sobre os nossos corpos, o poder da religião sobre os nossos corpos, e até onde a gente tem essa liberdade de exercer esse poder que a gente quer ter sobre a gente, limitado por esses dois dispositivos, né? Então, assim, a gente via muito nas culturas religiosas, a mulher ela era castrada do seu dispositivo de prazer, né? Ela não podia demonstrar, tanto é que algumas posições eram proibidas na época, porque demonstrava prazer, então não podia. E hoje em dia a gente nota essa castração de uma forma mais psicológica do que biológica. Então, assim, a mulher ela é mais reclusa a pensar que o sexo para ela tem que ser algo mais menos prazeroso do que para o homem. Exato. E é uma coisa que perpassa, né? Porque quantas mulheres aí não fazem sexo sem vontade? Porque elas simplesmente acham que elas precisam satisfazer aquela necessidade, porque já é algo que vem de lá atrás, quer dizer, é algo que está muito enraizado ainda na sociedade atual que a gente vive. E né? tem muito isso no matrimônio. No matrimônio. As mulheres Exatamente. acham que o homem, né, ele tem que ser a fonte desse Exato. prazer. E outras, né, se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para analisar a mulher enquanto ser, quantas mulheres hoje em dia informam, né, que nunca conseguiram atingir o prazer, né? Nunca conseguiram chegar nesse prazer que a gente deve ter por diversas questões, né? Psicológicas, biológicas, por pressões, por repressões, que a gente ainda vive em pleno século XXI. Pois é, e a gente, como futuras psicólogas do século XXI, a gente tem que analisar aonde a gente vai se encaixar para ajudar essas pessoas que ainda têm esses conflitos trazidos do século XVIII e do século XX, que Foucault, a gente nota que ele está ainda inserido na atualidade do século XXI. Então, assim, a gente tem que ter essa noção de onde a gente está, o que é que a gente pode fazer por essas pessoas, né? Como a psicanálise ou a psicologia não analítica, ela está inserida nesse processo. Exatamente. E assim, né? A gente sabe que falar de Foucault, a gente pode passar uma eternidade falando dele, porque ele é um filósofo extremamente contemporâneo, extremamente atual, né? E, assim, com muitas contribuições para a gente, né? Até de vida mesmo e do próprio curso que a gente está experienciando. Mas, assim, já para ir meio que dando final, infelizmente, a esse podcast maravilhoso que a gente está aqui, eu queria citar uma frase de Foucault, que ele diz assim... Foucault, né, no caso, ele não estudou o poder, né, ele estudou o poder não para criar uma teoria de poder, mas para identificar os sujeitos atuando sobre os outros sujeitos. Então, Foucault, ele diz tudo com essa frase, né, que o poder é justamente isso, um atuando sobre o outro. Né, e a gente está inserida nesse contexto também. Então, Duda, foi muito bom esse podcast. Foi ótimo. Poderia falar de Foucault o dia todo aqui. Meninas, agradeço a presença de vocês. E, infelizmente, a gente jamais saberá como seria Foucault do século XXI, né? E que venham mais Foucaults, que venham mais
estudos e que a gente evolua cada dia mais. Olha, Marta, a gente não saberia como seria Foucault no século XXI, mas as Foucaultianas a gente sabe que são. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau. Obrigada, pessoal!